os aflitos serão consolados. É uma continuação da minha palestra. E 4 anos depois, eu fui na casa de uma tia, e quando eu vi lá uma loirinha de cabelo crespo, de olhos claros, perguntei quem é essa criança. A mãe não quis e nos deixou aqui. Era a própria criança que eu quis adotar quando eu tinha 13 anos e que a mãe não quis me dar. Então, eu vou falar um pouco do Evangelho e depois eu vou retomar um pouco dessa história para vocês verem quantas aflições as pessoas têm e que muitas vezes não têm soluções e que a gente procura avidamente. E cada pessoa que a gente encontra, cada nova amizade que a gente faz, a gente espera que essa pessoa tenha a bondade no coração e que ela leve para sua casa tudo aquilo que a gente lê no Evangelho. Por isso é tão importante estudar. E o estudo nos mostra que nós podemos ser grandes, mesmo de pouca altura. Nós podemos ser muito grandes. Se vocês pudessem ver o que eu vejo aqui na frente, com esses olhos que parecem pirilampos, e sobre cada cabeça de vocês tem alguém protegendo vocês. Espero que vocês tenham vindo buscar aquilo que a gente possa oferecer para vocês. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus refere-se à recompensa que terão os que sofrem resignados, uma vez que as dores de hoje são os resgates dos nossos erros cometidos no passado. Quando nós retomamos ao mundo espiritual, o homem se assemelha a um operário que trabalha e no dia do pagamento ele vai ao seu patrão e recebe o pagamento pelo trabalho feito. Assim somos nós. Nós vamos receber o nosso pagamento, dependendo do trabalho que nós fizermos aqui na Terra. Vai chegar o dia do nosso julgamento. E nós não sabemos como nós vamos reagir se nós não tivermos nada para oferecer. Se a nossa vida foi um passado que não foi de boas coisas, quando trabalhamos insatisfeitos, quando falamos mal do trabalho, do nosso patrão, tem os que nascem para ser patrão e que têm muito dinheiro, mas eles também são sofredores. Eles não passam por essa vida sem sofrer. Como aquele que é operário sofre também para colocar o pão em casa. Porque o que tem muito e não sabe dividir, não sabe pagar bem os seus empregados, ele também vai ter contas a reajustar. E às vezes o muito dinheiro causa muitas desgraças. Vocês já viram um testamento de um pobre? A família se une, se abraça, chora junto. Agora um testamento de uma pessoa com muito dinheiro, a família se destrói, porque um quer mais que o outro. E se na família alguém fica como provedor daquele capital todo, ele na verdade não é bem visto, porque todos os outros acham que ele vai ficar com a parte maior. Então às vezes é bom a gente ter pouco, porque daí pelo menos não vai ter destruição na família. Então isso é um sofrimento também. Nós temos, se nós já recebemos na terra muitos dons e não soubermos repartir, também vamos receber muito pouco quando nós tivermos o nosso pagamento. Então nós sabemos que tem muitas pessoas que se suicidam, que procuram suicídio, ou mesmo a loucura. Quantas pessoas os centros espíritas já não tiraram do suicídio? Porque buscaram uma palavra de vontade que tiveram de tirar as suas vidas. E o centro espírita, o espiritismo, tirou essas pessoas dessa loucura. Bem-aventurados os aflitos, pois é deles o reino dos céus. Ninguém vai à luta se
senão espera vencer. Agora, o maior suicida é aquele que espera ir à luta para morrer. Ele não vai ter pagamento, ele já vai com a intenção que ele quer morrer. Agora, se você for lutar, você vai ter o seu pagamento. Bem-aventurados os aflitos, que trazidos são felizes e têm oportunidade de provar a sua fé. O mal é um remédio de Santo Agostinho. Por que existe o mal? Para que a gente saiba o que é o bem. Se nós não soubéssemos o que é o bem, não precisaria existir o mal. Então existe sempre essa dualidade para ser discutida entre as pessoas. Ele é mau, mas nem toda pessoa é totalmente má. Ela sempre tem alguma coisa de boa. Aí nos fala sobre a justiça das aflições. Sem a certeza de uma vida futura, os ensinamentos de Jesus não teriam o menor sentido. Então surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e os outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar tal condição? Os maus que prosperaram e os bons que sofrem? Somente existências anteriores que vão explicar isso. Alguma coisa se fez. E sabemos que ninguém chegará ao reino dos céus sem ter pago a última moeda de sua dívida. As leis humanas não conseguem punir todas as faltas. Elas procuram punir, as leis humanas procuram punir aquela falta que eu fiz. Se eu matar, se eu roubar, ou se eu fizer mal para alguém, eu serei punido pelas leis humanas. Agora, as leis espirituais. Tanto nas grandes faltas como nas pequenas, o homem sempre é punido pelos erros que comete. O estudante somente chega à universidade depois que ele passou todas as séries. Dessa maneira, ao cometer os mesmos erros, ele prolonga sua permanência no mundo inferior. Ao contrário, ocorre com o trabalhador que tem a sua progressão moral. Esse pode, além de aumentar a duração da sua encarnação material, vencer mais rapidamente. Algumas vezes a experiência chega tarde. Quantas vezes a gente já ouviu? Eu já ouvi, eu já pensei assim: se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Como eu faria diferente? Eu não faria tal coisa, que aquilo me prejudicou, aquilo me fez mal, me fez chorar, com os meus filhos, um monte de coisas que eu podia ter evitado se eu tivesse agido diferente. Qual a explicação para crianças que morrem pequenas e da vida só conheceram o sofrimento? São esses problemas que nenhuma religião ou filosofia pode explicar até hoje. Deus, muitas vezes, quer evitar um sofrimento maior para essa criança. Não é que ela tenha que pagar alguma coisa. Deus não quer que, se ela continue a viver, que ela passe por aquilo. Vou explicar para vocês uma coisa. Essa menina que eu peguei para criar era uma menina dócil, uma criatura muito sofrida. Quando nós chegamos na casa que ela estava lá, ela tinha passado por um problema de ouvido, e como na lavoura, ela começou a purgar o ouvido e deu bicho dentro do ouvidinho dela. E as pessoas que estavam cuidando dela tinham lavoura, tinham vaca de leite, era um lugar muito ruim, cheio de pedra. Pegaram e colocaram uma pena na creolina, e essa pena dentro do ouvido dessa menina. E com isso furaram o tímpano dela e ela ficou surda. Mas isso não me importou. Eu olhava para ela e eu sentia que ela tinha saído de dentro de mim. Eu precisava tirar ela dali.
E a minha mãe disse, não, nós não podemos levar essa menina, você está noiva, você vai casar, o que eu vou fazer com essa criatura? Mas mãe, quando nós voltarmos para casa, eu vou falar com o meu noivo, ele vai entender. Na época eu tinha 17 anos. E essa menina, eu quis adotar quando ela tinha 13 anos. E à noite essa criança se bateu nas paredes. Eu disse para minha mãe, acende a lamparina, eu quero ver o que está acontecendo. Minha mãe disse, você é uma chata. Me xingou, mas foi comigo lá no quarto dessa criança. Quando nós chegamos no quarto, que a minha mãe colocou a lamparina perto dela, na parede, tinha o bicho barbeiro, no meio daquelas madeiras de enxainel, e a minha mãe começou a matar e o sangue espirrava. Eu disse, agora mesmo que eu não deixo essa criatura aqui. Aí outro dia, a minha mãe olhou para ela e disse, os pezinhos dela todo rachado, aquela loirinha com aqueles pezinhos todo rachado. A Marlene quer te levar, mas você não tá com os pés muito encardidos. A criança foi num tanque que a água corria, esfregou os pés, deixou quase em carne viva, para que a Marlene pegasse ela e levasse. Levei ela até uma cidade próxima, de pé descalço, porque não tinha calçado, ela tinha só a roupinha do corpo. Comprei uma sandalinha para ela pôs a sandalinha e assim eu a levei para minha casa. Ela só sofreu, gente. Vocês forem analisar o que aquela criatura tinha para pagar. Eu não me conformava, não sabia, eu não imaginava que Deus pudesse castigar tanto uma criatura. Levei, meu marido, depois casamos, essa criança foi da minha de honra, caminhou na minha frente. Depois a gente casou, eu logo depois que casei, fiquei esperando minha primeira filha e ela veio morar comigo. Então eu tinha 2 crianças e eu era uma criança. Eu tinha acabado de fazer 18 anos quando eu tive minha primeira filha. Essa criatura cresceu, íamos morar para Florianópolis e ela sempre em tratamento médico, sempre doente. Quando ela teve 13 anos, ainda nós morávamos no oeste, ela fez 13 anos, ela teve uma tuberculose óssea. Porque de tanto bicho talvez contaminar, teve uma tuberculose óssea. Nós a trouxemos para Florianópolis e ela caiu na mão de um degenerado médico, que de espiritualidade não tinha nada, e ela ficou com um problema na perna, ficou deficiente física. Levamos para São Paulo, meu marido levou para São Paulo, estava para ter a minha última filhinha, meu marido levou para São Paulo, nós gastamos tudo que nós tínhamos para salvar essa menina. Quando foi para trazê-la de São Paulo, os médicos não queriam nos entregar, porque nós não tínhamos documento. Chamamos os pais disseram que não venderiam a sua última vaca para nos fornecer um documento. Nós arrumamos pessoas que assinaram, avaliaram tudo e nós adotamos ela para poder tirar ela de São Paulo. Só sofreu. Quando viemos morar para Florianópolis, ela estudou, ela fez faculdade e ela acabou ficando no oeste de Santa Catarina, de onde nós viemos, e lá ela teve o seu primeiro filho. Quando nasceu essa criança, eu me senti na obrigação de ter mais um filho. Porque eu queria ter 6 filhos. Eu só tinha 4 de mim, 5 com ela, queria ter mais um. Eu quis que ela viesse para Florianópolis, morar para Florianópolis. Era a minha paixão aquela criança. Era a minha paixão. Eu tinha 2 filhas estudando nos Estados Unidos, que até eu não sentia tanta falta do como eu sentia desse meu primeiro neto do coração. Era a minha grande paixão. E ele tinha seus trejeitos de que não gostava de coisas de menino. Ele só gostava de coisas de menino. E minhas filhas tinham deixado suas bonecas quando foram
para o exterior. E o pai não deixava que ele brincasse. Brigava comigo. Esse menino vai virar um maricas por tua culpa. Mas eu vou amar ele do mesmo jeito. Eu gosto dele, eu amo ele. Deus me livre, mas prefiro ver morto. 4 anos de idade. Muitos de vocês devem saber da história. Monte Verde. Nunca esta criança desceu para nada. Antes disso, ele tinha comprado um presente para o Dia das Mães e ele disse para a mãe dele: eu preciso levar esse presente para minha avó. Mas a gente vai dar só no Dia das Mães? Não. Eu preciso levar este presente para minha avó. Ele trouxe o presente e quando nós estávamos levando ele para casa, ele disse: vó, eu preciso ir na tua casa buscar a minha cesta de Páscoa. Mas não vai hoje. Outro dia, não vai ter outro dia. Foi para casa, no Monte Verde, falou para a mãe dele: eu quero ver o caminhão do lixo passar. E a mãe disse: então me dá um beijo. Tu nem me deu um beijo. Ele deu um beijo rápido e desceu. Não levou 5 minutos. O caminhão da Concap deu uma ré e passou por cima do meu neto. Tirou a coisa que nós mais amávamos. Que não tem explicação. Eu fiquei perdida no mundo. Eu queria morrer. Eu pedia para morrer toda hora, todo instante. E eu olhava para aquela mãe que já tinha passado por tudo aquilo e perdeu o seu filho. Tão desgraçadamente. Por um caminhão que tinha pressa para juntar o lixo e sair de lá. Então vocês vejam, ela nunca amaldiçoou a sua vida. Ela sempre foi agradecida por aquilo que eu podia oferecer para ela. Eu acho que eu amaldiçoei muito mais a vida do que ela, porque eu achava que já tinha passado por tanto, mais aquilo, de perder o seu primeiro filho. Então, gente, tem tantas pessoas que são tão mal agradecidas com seus filhos. Eu sempre digo, é tão pouco. É conversar, é ter carinho. Mas essa história que faz as pessoas, quando nascem, já trazer consigo tudo aquilo que fizeram. E essa criatura, que talvez amanhã depois atravesse o meu caminho, porque por isso que Deus faz a gente esquecer o passado. Porque se Ele fizesse lembrar a gente do passado, as pessoas que estão no nosso convívio, na nossa casa, são às vezes os nossos inimigos. Vocês já imaginaram se a gente não esquecesse aquilo que a gente fez no passado para aquela pessoa? Que triste seria, porque às vezes a gente tem os seus desentendimentos com os filhos. Quando eles são menores, eles gritam: eu não pedi para nascer. E isso vocês devem ouvir, como eu também ouvi. Depois estudando, pediram? A gente pede: eu quero nascer ali, naquela casa, com aquela mãe e com aquele pai. Os irmãos nem tanto. Os irmãos têm que se suportar. A gente não pede para nascer com aqueles irmãos. Mas que bom quando a gente cai e cai com um irmão amigo, que a gente não tem nada para resgatar. Né? Porque meu pai esteve na guerra. E na guerra, quando estavam os soldados todos sentados comendo seu pão que os americanos jogavam, eles tocavam uma música que se chamava Lili Marlene. E meu pai disse que quando ouvia essa música, ele falava: quando eu tiver uma filha, ela vai se chamar Marlene. Então eu já
Já gostei porque já saí de uma música, né? E eu fico pensando assim, perguntei para ele, ô pai, quando você esteve na guerra, você matou alguém? Porque depois eu já comecei a frequentar o centro espírita. Quando o William morreu, tinha uma livraria espírita lá na Praça 15. E eu saí da minha escola, eu trabalhava no Celso Ramos, na Prainha, e fui até a Praça 15. Eu cheguei lá, um menino me perguntou, que tipo de livro a senhora quer? Eu disse, eu queria um livro de morte, de acidente. Aí tinha recém acontecido um acidente com um avião que matou uma série de pessoas no morro, já tinha livro. Ele disse, mas a senhora espera um pouquinho. Mas eu não contei nada da minha história para ele. Por que eu estava tão desesperado? Ele foi atrás da tenda e chamou uma pessoa lá. Veio uma pessoa magérrima de lá, meio transparente. E me olhou, por que a senhora está tão triste? A senhora não pode fazer isso com ele. Com ele? Quem? Esse menino que está do seu lado. Menino? Não vejo ninguém. Menino loirinho com o cabelinho jogado assim, ó. E olha para a senhora. E a senhora precisa deixar ele ir. A senhora está segurando ele aqui na terra. Isso não está fazendo bem para ele. A senhora precisa deixar ele ir. Olha, se tinha gente ao redor, eu não me importei, porque eu chorava de solução. Por isso que eu digo assim, que tem muitas pessoas que vão ao centro espírita, ou pela dor, ou pelo amor. Eu fui pela dor. A partir daquele dia, eu me tornei uma pessoa tentando ser espiritualizada na doutrina espírita. Frequentei Joana Lima, que era atrás do Instituto, muitos anos. Depois fui para Forquilinha, muito tempo. Depois frequentei uns 7 anos o Centro Holístico. Foi onde eu me achei. Eu olho para as pessoas, parece que eu vivi toda a vida com elas. Elas são minhas amigas, são minhas conhecidas. E o abraço que a gente recebe é um conforto tão grande que a gente não encontra em lugar nenhum. A gente se despe do orgulho de eu não sou nada, ninguém é nada mais do que o outro. Não temos cor, nós não temos credo. Feliz do meu marido que fica em casa, que é um católico de janelinha, eu respeito ele. Ele tem a sua fé. Não importa a igreja que se frequente, desde que a gente tenha fé em alguma coisa. E a gente sempre teve isso. Então nós devemos nos despir desse orgulho que nós temos dentro de nós e achar que nós somos mais do que qualquer outro. E a gente encontra muitas pessoas assim, que tem um narizinho empinadinho e que te olham assim. Para mim, tanto faz. A pessoa tem chinelo, não tem, pois eu adotei uma criança sem sapato, eu adotei uma criança sem roupa, e estou aqui, bela e formosa, cheio de alguns problemas de saúde, mas as minhas dores eu aprendi a suportar, e saber que as minhas dores vieram para que eu fosse melhor, para que eu pudesse chegar hoje aqui e conversar com vocês, porque de nada me adianta eu achar que eu sou mais do que vocês. Todos vocês são médiums. Todos. Vocês sabiam que cada um de nós somos médiums? Só que uns trabalham nessa mediunidade e outros não. Mas todos nós somos médiums. Quem de vocês aqui já não sonhou que estava num outro lugar? Que foi visitar fulano ou ciclano? Foi mesmo? Porque quando a gente dorme, os sonhos da gente, que outro dia a gente mal lembra, são parte dessa vida que a gente viveu durante o sonho. Nós saímos do nosso corpo, nós vagamos, e quando alguém nos acorda rápido, a gente quase cai da cama. Por quê?
O espírito teve que voltar muito rápido para aquele corpo que está ali descansando. Então, as experiências chegam muito tarde na nossa vida. E eu agradeço porque as experiências chegaram bem cedo na minha. Eu tenho 71, quer dizer que tudo aqui para frente vai ser lucro, né? Essa semana, uma médium colocou um texto nos recados dos médicos que se chama Eu Não Sou o Seu Guru. É que nós vemos, é uma galera grande que está se achando muito evoluída. Porque eu sou evoluído, aquele é pequeno, ele não evoluiu ainda, então eu vou tratar ele diferente. Tá? Mas não é a nossa evolução que conta para Jesus. A evolução espiritual, aquilo que nós podemos mostrar para as pessoas, que a pessoa olha para você e diz: meu Deus, ela tem alguma coisa boa? Porque a maldade também dá de se ver nos olhos das pessoas. Tá? São as nossas relações é que nos mostram quem realmente nós somos. E eu sei por que vocês estão aqui. Porque vocês estão tentando ser melhores. E quando vocês saírem por essas portas, eu espero que vocês levem sempre alguma coisa muito boa que nós podemos oferecer para vocês. E que o Cristo Redentor leve para vocês, para os seus lares, muito amor, muito carinho e muita afeição. Obrigada.